irmãos com a paz do Senhor. Está sobre nossos pés. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Deus fiel. Pai, nessa hora, Senhor, eu quero levantar a minha voz a Ti juntamente com a Tua igreja. Deus, para Te pedir, Senhor, não só por esse ministro de louvor, mas por esse ministro da Tua palavra, por esse preenche do Teu altar. Deus, por essa voz profética na terra. Deus, por esse escolhido, por esse ungido que o Senhor colocou nesse lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se há alguma espécie de demônio, Pai, que possa querer para atrapalhar, quando ele começar, Pai, a pregar a Tua palavra, a Tua poderosa palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus, repreende agora, Pai, toda ação de Satanás, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, que ele venha expressar, Pai, em nome de Jesus, e que a Tua igreja seja edificada. Unge o Teu Filho, Pai, coloca a brasa sobre a sua cabeça, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Um dia maravilhoso, né? Noite abençoada, noite feliz, estamos passando na casa do Senhor. Vamos abrir a palavra do tema, né? 1 Timóteo. Glória a Deus. Capítulo 4. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 16. Amém? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Pode sentar. Eu também tenho muitos motivos, né? Quem de nós aqui não queria a oportunidade hoje para agradecer? Quem de nós? Todos nós queríamos hoje essa oportunidade para poder agradecer não só ao Senhor, né? Mas tantos de nós que estamos aqui unidos nessa festa. Eu dou graças ao meu Senhor, porque eu tive enfermo a semana inteira, né? Não estava trabalhando, estava em casa, repousando. Primeira vez que eu tive dengue, mas chegou na sexta-feira, eu já dei uma melhora, graças à oração dessa igreja, graças a Deus e graças às orações do povo de Deus, né? Que esteve orando por mim na sexta-feira, fizeram uma corrente de oração por mim, não só aqui, mas o ministério todo estava sabendo, estava orando por mim, e graças a Deus na sexta-feira estivemos aqui, pude dirigir o culto, o trabalho, pela graça do Senhor. E eu quero agradecer a Deus por essa vitória, por eu estar aqui de pé, e podendo estar louvando o Senhor e usando a tua palavra. Graças a Deus. Meus irmãos,
esse tema que nós vamos explorar essa noite, porque, graças a Deus, os dias passados, né, de ontem, sexta-feira, foram uma bênção, graças ao Senhor. E quem não pôde estar aqui, né, na sexta, no sábado, tem uma notícia para te dar. O final da festa, o que tem no final da festa? O bolo, né? O bolo fica para o final da festa. O melhor vinho, né? O presbítero Cid está me dando a dica aqui. O melhor vinho também fica para o final da festa, né? O vinho que Jesus transformou, a água e vinho, né? Então, o bolo só se parte no final da festa, né? E nós estamos aqui neste culto maravilhoso, onde a presença do Espírito Santo está aqui, nos fazendo alegres, nos fazendo agradecidos pela obra do Senhor em nossas vidas, nos fazendo agradecidos por tudo que Ele não tem nos feito, né? E por esse dia também, que é dia das mães, também é um dia todo em especial, né? Graças a Deus. Mas o Senhor ministrou em meu coração esse tema já faz um tempo. E quando eu olho para Timóteo e vejo que, primeiramente, Paulo, né, escrevendo para o seu filho, quando ele começa, né, no primeiro capítulo da epístola, ele já começa a falar: verdadeiramente, meu filho, ele diz, né? Timóteo, verdadeiramente meu filho na fé. E na segunda, ele repete a mesma afirmação que ele disse na primeira, né? Meu amado filho, ao meu amado filho Timóteo, né? Você já vê a preocupação de Paulo, né? Primeiramente, pastor de Timóteo, pastor presidente, podemos dizer assim, pastor presidente de Timóteo, porque Timóteo estava sendo preparado para ser pastor, para ser ministro do Evangelho. Mas você vê a preocupação de Paulo como pai e como pastor de Timóteo nessas duas cartas que ele escreveu para o seu filho na fé, né? Você já vê a preocupação logo nos primeiros capítulos de 1 Timóteo, onde Timóteo, neste momento, ele era um jovem ministro, um jovem servo do Senhor, um jovem pastor, né, estudando a palavra, estando também botando na frente de qualquer situação que ele poderia passar, porque ele sabia, porque ele estava entrando numa obra que ele não podia olhar para trás. Ele sabia que ele não podia deixar que nada o impedisse, ou que nada tentasse fazê-lo parar. Timóteo estava entrando para fazer a obra do Senhor e era um jovem. Na segunda carta ele já estava um pouco mais experiente, mas você vê a mesma preocupação de Paulo com Timóteo. E muitas vezes nós, jovens aqui, nós precisamos ouvir os nossos pastores, ouvir os nossos pais, ouvir os nossos líderes, né? Eu imagino a alegria de Timóteo ao ler a carta, ao ler a primeira carta e ao pensar: puxa vida, meu pai, meu pastor escreveu para mim, está preocupado comigo, me escreveu aqui várias exortações, me escreveu aqui várias coisas para que eu possa continuar neste caminho, fazendo a obra do Senhor, tentando me manter irrepreensível diante do mundo. Eu imagino a alegria que Timóteo estava no momento em que ele abriu a carta de Paulo e ver todas as exortações que Paulo passava para ele. Timóteo se alegrava em Paulo o exortar. E nós, jovens, às vezes não queremos dar ouvido ao que o nosso líder fala. Às vezes nós achamos que é chato, às vezes nós achamos que é sério demais, arrogante demais, né? Às vezes a gente pensa
que ele está pegando muito no nosso pé. Mas não, ele está se preocupando com você. Ele está querendo que você faça o seu melhor, que você dê o seu melhor. Ele está querendo que você tire do seu coração a melhor oração, como foi pregado aqui na noite de ontem. Ele está querendo tirar de você o melhor que você pode dar. Aleluia. O líder se preocupa com você. Aleluia. Os pastores, o seu pastor, ele se preocupa com você. Tá? Aceito de bom grado. Aqui no versículo 9 eu posso transformar esse versículo numa pergunta. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação? Para você? Para mim? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação? Porque se eu aceito essa palavra, se eu aceito esse tema em minha vida, eu vou fazer parte do exemplo dos fiéis. Eu vou fazer parte dessa palavra, ser o exemplo dos fiéis. Se eu for fiel ao meu Senhor, se eu for fiel à minha liderança, se eu for fiel aos pastores, se eu for fiel àquilo que o Senhor colocou em minha vida. Aleluia. Aleluia. A palavra está dizendo, aqui no versículo 8, uma coisa muito interessante. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A gente teve muita dificuldade nessa festa. Teve muita dificuldade, né? E esse versículo, eu não queria falar isso, mas Deus me incomodou a falar, então eu vou falar o que o Espírito está falando no meu coração. Esse versículo se encaixou nos momentos em que passamos, em que nós deveríamos, nós estou botando todos no mesmo caminho, porque eu também faço parte. E esse versículo se encaixa no momento em que nós deveríamos dar prioridade à oração, no momento que nós deveríamos dar prioridade à obra e ao Senhor. E nós deixamos, às vezes, entrar a vaidade no nosso coração. Olha o que o versículo está dizendo. Se você leu o texto inteiro, você vai perceber isso aqui. O exercício corporal, que está dizendo, para pouco aproveita. O exercício corporal para pouco aproveita. Em outra tradução você vai ver, o exercício físico para pouco é de pouco aproveita. Mas o exercício espiritual é de mais valia, é de muito mais valia. Eu não estou dizendo que a nossa oração foi inválida. Eu não estou dizendo que o nosso jejum foi inválido. Mas se nós nos colocássemos mais para a disposição do Senhor, com certeza o Senhor faria muito mais. Porque é uma experiência que Deus vai passando para nós, para que nos próximos a gente vai acertando, para que nos próximos Deus vai nos abençoando mais. Porque nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para as coisas do alto, como diz a palavra. Porque nós somos jovens e nós precisamos, nós pensamos muito na nossa aparência. Pensamos muito no que está do lado de fora. Eu sei, eu sou jovem, também penso nisso. Também penso em ficar bonito, apresentável. Foi cobrado até disso nas reuniões, né? Nós não poderíamos chegar aqui com a calça cursinha, amarrotada. Isso é o padrão, né? Mas, como o pregador disse ontem, tem certas coisas que eu não posso colocar na frente do Senhor. Tem certas coisas que eu não posso colocar na frente de Deus, porque isso vai atrapalhar o andamento da obra do Senhor na minha vida, vai atrapalhar o projeto que o Senhor tem na minha vida, vai atrapalhar
Mas assim como ele usou a mula e não continuou dentro da mula, ele pode me usar, e se eu não preservar a presença do Espírito Santo na minha vida, ele vai sair. E ele não vai mais me usar. É assim que acontece. É assim que acontece. Entra ano e sai ano. Entra festa e sai festa. Nós meditamos num tema, né? Como muitas outras festas nós fazemos. Meditamos num tema, falamos sobre ele, até vivemos sobre ele naquele momento. Mas logo depois nós nos esquecemos. Logo depois nós não meditamos mais naquela palavra. Nós passamos a não vivê-la mais, porque nós vamos esperar na próxima festa acontecer outro tema, para que eu viva de novo aquele outro tema. A palavra do Senhor é para ser vivida. A palavra do Senhor é digna de toda aceitação. Essa palavra é digna de aceitação para a sua vida. Ninguém despreze a tua mocidade. Ser o exemplo dos fiéis. Você tem que ser o exemplo dos fiéis. O que quer dizer isso? Você tem que estar no meio dos fiéis. É para ser exemplo dos fiéis. Não é a Bíblia não está dizendo para ser exemplo, não só no mundo, mas é dentro, é junto com os fiéis. Ser o exemplo dos fiéis. Como que eu sou o exemplo dos fiéis? Sendo um exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Uma coisa liga a outra, se você perceber. Se eu sou fiel à palavra, se eu sou fiel à palavra do Senhor, eu sou um exemplo na palavra do Senhor, eu também serei um exemplo no trato. Como é que eu vou tratar as pessoas que estão à minha volta? Como eu vou tratar o meu irmão? Como eu vou tratar o meu líder? Como eu tenho que dar o devido respeito a ele? Com amor. Continue no espírito, na fé e na pureza. Glória a Deus. Nós temos um exemplo que muitos pregadores falam sobre ele, que foi, a gente pode se encaixar esse jovem em todas essas atribuições. Daniel capítulo 5, versículo 12, diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. A palavra diz. Daniel era um jovem que era um exemplo na palavra. Como que você vai ver? Na teologia diz que as 70 semanas são 70 semanas de Daniel. Só que quando você olha para a palavra, a gente já estudou aqui também na escola dominical sobre isso, que você vai ver que Daniel, ele usa o livro de Jeremias, ele usa passagens de Jeremias para estudar a respeito daquela profecia que o Senhor tinha dado a ele. Você vai ver Daniel o tempo todo estudando a palavra e meditando na palavra, vivendo a palavra dentro de Babilônia. Você vai ver Daniel o tempo todo interessado na palavra. Você acha que Daniel ele tinha inteligência da onde? Você acha que Daniel tirava inteligência da onde? Com tantos outros magos que tinham ali, com tantos outros ali, pessoas inteligentes que tinham ali, mestres que tinham ali, mas ele se sobressaía por causa da palavra, porque ele era um exemplo na palavra. Um outro, no trato, a gente pode falar de José. Foi pregado aqui na sexta-feira um pouco sobre José. José foi lançado no poço por quem? Pelos seus irmãos. Mas quando José estava no Egito lá, como governador, os seus irmãos foram até ele para buscar comida. José disse não. José olhou para eles e disse: vocês estão lembrados de mim, que vocês me lançaram no poço, agora eu vou dar um troco para vocês.
José fez isso? Não. José deu de comer a seus irmãos. Preparou um jantar para os seus irmãos. Se sentou na mesa com seus irmãos. No trato. José era um exemplo no trato. Amava os seus irmãos, mesmo os seus irmãos tendo feito mal para eles. Mesmo os seus irmãos tentaram jogar uma pedra nos sonhos dele, e ele permaneceu amando. Ele permaneceu amando os seus irmãos. Porque a palavra hoje é que aquele que te lançou no poço, um dia vai te ver sendo governador, né? Vai ter que sentar na mesa com você, né? Vai ter que sentar aquele que tentou te destruir, vai ter que pedir tua ajuda um dia. A palavra hoje é vingativa, não é mais de amor. A palavra hoje é de vingança, não é mais de amor. A palavra hoje é de briga entre os irmãos, é de intriga entre os irmãos, é de um estar por cima e o outro estar por baixo. Não. A palavra de hoje, de ontem e de sempre, de eternamente, é amai o meu próximo, é amai os seus inimigos, é amai aquele que te odeia. Aleluia, Jesus. No trato. José era um exemplo no trato. E no amor. José também era um exemplo no amor. No espírito. Volto para Daniel. Olha o que diz. Se achou nesse Daniel um espírito excelente. Daniel era um exemplo no espírito também. A palavra ali, no espírito, ou na palavra de Deus, está em letra minúscula. Isso quer dizer que é o espírito dele, não é o Espírito Santo. Tá? É o seu espírito que tem que ser um exemplo. Porque o Espírito Santo, ele já era o nosso exemplo. Ele já era o nosso padrão de vida. E eu queria usar essa palavra, agora me veio. Eu queria transformar a palavra exemplo em padrão. Ser o padrão dos fiéis. O padrão da palavra. Sabe por quê? Eu achei interessante. Algumas traduções bíblicas diz padrão e não exemplo. A Bíblia diz assim, ser padrão dos fiéis. Por quê? Exemplo, eu posso dar um tipo de exemplo, o Ivan pode dar outro tipo de exemplo, o presbítero Ciro pode dar outro tipo de exemplo. E eu posso escolher um exemplo para mim seguir, mas padrão não. Padrão é único. Padrão, eu tenho que seguir aquilo. Porque se eu não seguir aquilo, eu vou sair do padrão. E eu vou estar andando na contramão. Eu vou estar andando totalmente diferente daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo padrão para a minha vida. Se a palavra é um padrão para mim, se o amor é um padrão para mim, se o trato, se o espírito, se a fé, se o padrão para mim é a palavra do Senhor, eu vou estar servindo ali, ó. Eu vou estar no meio ali, ó, dos fiéis. Eu vou estar sendo o exemplo dos fiéis. Eu preciso ser padrão para quem está me ouvindo. Como diz aqui, ó, lá em 1 Timóteo, onde nós lemos: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Glória. Paulo estava dizendo para Timóteo: se você for padrão, se você for o exemplo que eu estou te falando aqui, ó, o exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, se você for este exemplo, você salvará a ti mesmo e aqueles que estão vendo o seu testemunho, Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Glória. A minha vida precisa ser um padrão para quem olha para mim, um padrão para as pessoas seguirem. Se eu for um padrão lá no meu trabalho, eu vou influenciar tudo que está à minha volta. Daniel, ele estava em Babilônia.
Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Estava em Babilônia, mas ele não era de Babilônia. Ele recebeu uma proposta para ser influenciado pelos manjares do rei. Recebeu uma proposta para poder se alimentar dos manjares do rei. Mas ele assentou em seu coração em não se contaminar. Daniel era mais um exemplo de que ali? De pureza. Aleluia! Ali em Babilônia, ele teve todas as coisas ao seu redor, à sua frente, para se contaminar. Aleluia. Mas em algo de comer, ele não colocou a boca, porque aquilo não era dele, aquilo não era de Deus, aquilo não vinha de Deus para a vida dele, mas era dos povos pagãos. Ele decidiu em seu coração: eu não vou me contaminar, eu vou servir de padrão, eu vou servir de padrão para os outros jovens que estão aqui comigo, eu vou servir de padrão para este povo que está na Babilônia. Eu tenho que servir de padrão para o mundo que está me vendo lá fora. Se eu decidir não me contaminar, se eu assentar em meu coração em não se contaminar com os manjares do mundo, eu vou estar servindo de padrão para os jovens que estão me vendo lá fora. Eu quero influenciar no meu trabalho, eu quero influenciar na minha escola, não ser influenciado pelo sistema. Porque a palavra hoje é o quê? Vamos fazer funk gospel para ganhar meus funkeiros, né? Como o presbítero Josué falou hoje pela manhã. Vamos fazer um pagode gospel para ganhar os pagodeiros, né? Vamos fazer um carnaval gospel ali e vamos ganhar os sambistas. A igreja, ela está sendo influenciada. A igreja está buscando um padrão mundo para seguir. A igreja não está sendo mais um padrão para o mundo. O povo hoje em dia sai na rua, não sabe mais quem é crente e quem não é. Antigamente, você via alguém passar na rua, falava assim: aquela mulher é crente, aquele varão, aquela pessoa ali é crente. Se falava assim. Mas hoje em dia não. Hoje em dia você não vê outra pessoa que passa na rua e fala assim: Pai do Senhor, irmão. Você nem conhece a pessoa. Antigamente você andava na rua, nem conhecia a pessoa, não sabia de onde que era a pessoa, passava perto de você e te dava paz do Senhor, sem te conhecer, sem nunca te ver na vida. Hoje em dia não se acontece. Porque o mundo está de amizade, ou aliás, ou a igreja está de amizade com o mundo. A igreja está entrando no padrão do mundo, e não o mundo está entrando no padrão da igreja. Isso é muito triste para Deus. Eu não vou dizer para mim, mas para Deus. Porque Deus, na sua palavra, Ele nunca quis que o seu povo se ajuntasse com povos pagãos. Ele nunca quis que o seu povo adorasse a outro Deus. Lá em Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. É verdade. Inimizade com Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eu preciso ser um padrão. Eu preciso ser um padrão para quem olha para mim, para quem me ouve, para quem ouve a palavra que sai da minha boca. Se lá no meu serviço, o meu patrão, ele me trata mal, eu preciso revidar ele ali, no trato e no amor. Se lá na escola tem alguém que te trata mal, tem alguém que quer fazer você sair do sério. Se lá na tua escola alguém quer fazer você sair do sério, para depois te jogar na cara que você é aquele crentinho, porque isso existe, você olha para ele e trata ele no amor e na palavra. Trata
no seu padrão. Você vai ver ele começar a olhar para a sua vida e dizer: olha, verdadeiramente, o Deus que esse menino, essa menina serve é diferente. Verdadeiramente, essa menina, ela serve a um Deus diferente. Verdadeiramente, esse jovem, essa jovem, eu não vou mexer mais com ela não, porque ela está me influenciando, porque ela está fazendo eu me tornar igual a ela. É assim que o mundo tem que olhar para nós. É assim que os nossos amigos lá no mundo, lá fora, os colegas, têm que olhar para a gente. Sabe quem que falou que Daniel tinha um espírito excelente? Foi o rei que falou. Foi o rei que falou para ele. Quem dá testemunho é o de fora. É o de fora que dá testemunho. Mas dar testemunho aqui dentro é muito fácil. É muito fácil. Oh, glória. Chegar o pastor para mim e começar a falar de mim, falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo. É bom, graças ao Senhor por isso. Mas dar um testemunho do lado de fora, meu irmão, é difícil. Alguém olhar para a minha vida e dizer: meu amigo, eu estava triste, mas eu olhei para dentro de você e vi alegria, uma alegria diferente. Meu amigo, eu estava à beira de jogar tudo para o alto, mas eu vi você passando pelas suas provações, pelas suas lutas e nunca murmurar. Isso me deu uma força. Isso me deu uma força. Eu quero conhecer o Deus que você serve. Quero conhecer essa alegria que tem dentro de você, que faz você erguer a sua cabeça no meio das situações que você está passando. Aleluia. Padrão para o mundo, jovens. Que sejamos padrão para o mundo. Padrão dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aleluia. Assim, meus irmãos, essa palavra o Senhor ministrou em meu coração essa noite. O Espírito Santo vem estar falando melhor no coração. E Deus ainda tem muita coisa a fazer em nosso meio, né, jovens? O Senhor tem muita coisa a fazer. Esse grupo que o Senhor levantou, que há um tempo atrás, né, não tinha nem 2 ou 3. Agora nós podemos olhar e ver aqui crescendo, graças ao Senhor. Crescendo não só em número, mas em qualidade. Crescendo também na palavra. Crescendo no conhecimento. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado e tem nos chamado. E ainda vai fazer muita coisa em nosso meio. Amém?